Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer, uma alegria estar de novo no altar, né? Porque por mais tempo que passe na nossa vida, e é o meu caso, né, fazia já alguns anos, né, que eu não estava no altar ministrando, mas sempre quando a gente é chamado, né, sempre que o Senhor nos dá uma oportunidade, nós abrimos o nosso coração e sabemos que Deus tem um propósito. Então a gente aceita com alegria, tá? E falar de Deus, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a vida de Jesus, falar sobre os seus profetas, sobre os seus apóstolos, homens de fé, heróis da fé, é sempre, né, algo que nos edifica muito, porque nós aprendemos muito com esses homens. E hoje, a palavra que nós vamos trazer, tá, ela tem o título Perseverar. A princípio, quando o Felipe me chamou para ministrar, tá, eu pensei, eu falei, meu Deus, quanto tempo que eu não prego, o que eu vou falar? Aí pensei assim, né, o que eu preciso fazer? Aí o Senhor começou a me lembrar de algumas coisas do passado. E me trouxe memórias do Arco da Velha, né? Coisas assim antigas. E eu comecei a ver o meu passado. Comecei a ver o meu início na presença do Senhor. A princípio, não seria essa palavra. Seria seguir em frente ou desistir. Mas para nós, como cristãos, desistir não é uma opção. Então, se nós não temos opção, nós temos que seguir em frente. E para seguir em frente, nós precisamos perseverar. Nós precisamos permanecer firmes, inabaláveis, tá? Então, eu me lembrei de Davi, quando jovem. Todos sabemos que Davi, né, quando garoto, pastoreava as ovelhas. Mas um dia, ele recebeu uma unção. Ele teve na vida dele uma promessa e um propósito. Para ele alcançar esse propósito, ele ia ter que passar por muitas coisas. E a primeira coisa que ele passou foi enfrentar o gigante. Aí eu fiquei imaginando como seria essa situação. Um jovem, né, que foi lá e resolveu enfrentar o gigante. Você imaginando, só imaginando aqui na nossa cabeça, ele chegando lá, olhando assim, olhando para aquele cara daquele tamanho, falando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Jesus, Maria, José, onde eu me meti? O que é isso? O que eu vou fazer? Seria normal ele virar para trás e falar assim, ó, estou com uma dorzinha de barriga e ó, se mandar. Seria normal. Como é normal na nossa vida, muitas vezes, a gente olhar e ver uma situação gritante e falar, o que eu estou fazendo aqui? Aonde foi que eu me meti? Você tem a opção de correr, de fugir, ou você tem a opção de entrar, de enfrentar. Davi enfrentou. Se ele tivesse fugido, você conheceria o rei Davi? Você conheceria o guerreiro Davi? Você conheceria, se você ouvir
Se alguém aqui já foi ou já leu a respeito de Jerusalém, dentro da cidade velha de Jerusalém, tem a cidadela de Davi, o palácio de Davi. Simplesmente estaria apagado da Bíblia a história de Davi. A promessa não se cumpriria. Mas ele foi lá e enfrentou. Então, quando nós olhamos a nossa vida, tá, e nos encontramos numa situação difícil, tá, você se lembra do nome dos irmãos de Davi? A maioria das pessoas não lembram. Sabe que ele era filho de Jessé. Mas e os irmãos de Davi, que eram todos guerreiros? Cadê? Caíram no esquecimento. Tá? E Davi não. Davi hoje está aqui, 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, o nome dele continua vivo. E hoje nós vamos falar a respeito de perseverar. Tá? Só que a gente precisa saber que nós temos uma diferença. Perseverar em cima de uma promessa ou perseverar em cima da nossa vontade. É uma diferença muito grande. Eu me lembro, no meu primeiro emprego, eu tive 3 chefes, 3 donos. Tá? 2 eram donos e um era um cunhado. E eu fui perseguido durante muitos anos por aquele que era o cunhado. Tá? E aquilo mexia com a minha vida, porque aquele homem me humilhava, ele me perseguia, ele fazia de tudo para tirar a minha paz. Tá? E eu arrumava emprego, e eu ia orar na casa de uma irmã, tá? E o Senhor falava assim, você pode ir naquele emprego, você vai conseguir um emprego, mas eu não vou estar lá com você, porque essa não é a minha vontade. Eu que não era tonto, ficava no meu emprego quietinho, aguentando a minha luta, porque Deus não queria que eu saísse dali. Eu podia sair e assumir e enfrentar a minha vida sozinho, mas se ali com Deus já estava difícil, imagine fora sem Deus. E tem muita gente que entra em luta que não é dele. Tem muitas pessoas, tá, que entram em projetos, em sociedades, em relacionamentos, e muitas coisas que ele não tem a aprovação de Deus. E ele persevera, e ele luta, e ele quebra a cabeça, tentando fazer dar certo algo que Deus não aprova. Um dia eu ouvi uma frase assim: se você pegar o ônibus errado, quanto mais você demorar para descer do ônibus, mais longe você vai estar do seu objetivo e mais caro vai ser para você voltar. Então, sabe, a gente tem que saber, eu vou perseverar, eu vou lutar, mas eu vou lutar debaixo de uma promessa. Eu vou lutar debaixo da palavra de Deus. Eu vou perseverar porque toda trajetória de sucesso, ela tem um início. Toda trajetória de sucesso tem um início. E nós não podemos nos esquecer disso. Tá? A trajetória, ela começa, você vai ter desafios, você vai ter lutas, você vai perseverar, tá? E não é fácil você alcançar o sucesso. Não é fácil você chegar lá na frente e falar assim, eu vivi, eu lutei e eu venci. Tá? Mas se você está com Deus, como Davi estava, e como o exemplo que eu vou usar aqui nessa ministração de hoje, tá? Que eu vou falar primeiro em Mateus 24, 13, tá?
Essa palavra, esse versículo, vai ser o versículo-chave. Mas nós vamos expandir essa ministração para um contexto de um exemplo verdadeiro, de um exemplo bíblico, de um homem de Deus. Tá? Então está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em algumas versões está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É muito importante que a gente saiba o seguinte: para nós cristãos, dentro da promessa de Deus, estando no propósito de Deus, tendo um propósito dentro da palavra de Deus, o seu futuro, que é o mais importante para nós, é a salvação da nossa alma. A nossa luta, muitas vezes, é financeira, nosso propósito, às vezes, é empresarial, é relacionamento, enfim, tem muitas coisas. Mas o nosso propósito é alcançar a salvação. Esse é o grande propósito, essa é a grande promessa. Tá? Então, eu queria começar com o começo de uma jornada. Tá? Eu vou citar primeiro, tá? Fevereiro de 1972. Foi o início da minha jornada. A igreja era outra, muito diferente do que vocês conhecem hoje. Eu tinha 11 anos de idade, tá? E a igreja, ela não só era outra, como a época era outra. Então a igreja era muito mais simples, não tinha todos esses instrumentos, luzes, enfim. A igreja muitas vezes, às vezes, tinha algumas que eram até de madeira, com chão de terra. Tá? Eu sou velho, sim, entendeu? E naquela época, as pessoas iam na igreja, sabe, para louvar o Senhor, certo? A igreja que eu frequentava tinha muitos jovens. E não tinha nada ninguém que se preocupasse em fazer assim: nós temos que fazer isso para atrair os jovens. Atrair os jovens era a palavra de Deus. Os que estavam ali estavam por causa da palavra de Deus, não porque o que estava sendo oferecido materialmente, ou de distração, ou de coisas assim. Tá? Então hoje a igreja é diferente, muito diferente. Tá? A igreja naquela época tratava muito com o interesse de ter um celeiro de missionários, estudos, certo? Enfim, muitas coisas que a gente tinha também como propósito na nossa vida. Tá? E a minha jornada começa ali. E a minha jornada hoje está aqui. Hoje eu posso ver meus filhos, meus netos, servindo ao Senhor. Foram anos muito difíceis. Passamos por muitas lutas em diversas áreas, muitas preocupações, muitas tribulações, muitas vezes as incertezas, as dúvidas. Tá? Mas hoje eu olho aqui, né, eu vejo o meu filho começando a jornada dele. Hoje ele está no começo de uma jornada, que eu tenho certeza que se ele continuar no propósito que ele tem no coração, ele vai ter uma jornada de sucesso. Aí estou vendo hoje o meu neto, lá na transmissão, e a minha neta na igreja que ela congrega, trabalhando lá. Daqui a um tempo, o meu filho vai estar no meu lugar, com a minha idade, e ele vai estar vendo o filho dele, entendeu? E os netos dele fazendo a mesma coisa. Então, foi semeado na presença do Senhor, através da minha vida, da vida da minha esposa. E hoje eu olho e eu vejo, tá, que o meu filho, né, e dizem que quando um pai é bem sucedido, quando ele olha para o filho e almeja e vê que o filho é melhor que ele. Então hoje eu olho para o meu filho e eu vejo que ele tem propósitos maiores e melhores que eu tive na minha época. E eu vejo ele sonhando e trabalhando e realizando com a minha nora
um sonho que ele tem no coração, um propósito e um projeto dado por Deus na vida dele, tá? Então, essa é a minha jornada. Ela começou lá atrás, certo? Num lugar que não tinha muito recurso, não tinha quase nada, tá? Mas hoje eu olho e eu vejo o que Deus pode fazer. Eu vejo até onde Deus pode fazer, tá? E nós vamos mostrar, eu vou mostrar para vocês agora um outro exemplo, um exemplo que eu gosto muito, que eu admiro muito, de um homem chamado Caleb. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Josué 14. Do versículo 6 ao 13. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Então nós vemos uma história, nós vemos aqui uma passagem bíblica, tá? Que eu não sei se todos conhecem, tá? Mas eu vou tentar situar para vocês, tá? Trazer um contexto do que representa isso. Eu não sei se vocês, se todos aqui conhecem, mas essa passagem, tá? Ela é uma passagem que conta a história do povo de Israel, depois que eles saíram do Egito. Eles saíram do Egito, tá? Foram libertos por Moisés, tá? Todos conhecem a história das 10 pragas, da saída, do Mar Vermelho que se abriu, todo mundo conhece e sabe como tudo isso aconteceu. Tá? A passagem pelo deserto. No deserto,
tá? Eles tiveram muitas provas da bênção de Deus. O maná, que caía todo dia, porque era o alimento. A coluna de fogo, tá? Que os aquecia à noite e os protegia. Durante o dia, a coluna de nuvens, tá? Que trazia sombra para eles caminharem no deserto. A roupa que não estragava, enfim, eles tiveram diversas situações. Até que chega um dia que eles chegam para entrar na terra prometida. E Moisés pede para que 12 homens, um de cada tribo, fosse espiar a terra prometida para saber o que tinha lá. E eles foram e ficaram 40 dias caminhando dentro daquela terra, espiando e vendo tudo que acontecia lá. E eles voltaram, eles ficaram encantados com a terra, tá? Que manava leite e mel. Eles trazem uma amostra de um cacho de uva, que precisava de 2 homens para carregar, porque era muito grande, tá? Então eles ficaram encantados com aquilo lá. Mas, quando eles voltaram e foram fazer um relatório para Moisés, tá? Os 12 elogiaram a terra, mas 10, tá? Acharam que era impossível conquistar aquela terra. 2, Josué e Caleb, falaram que não, que eles podiam ir a partir daquele dia mesmo, ir lá e tomar a terra que eles iam conseguir. Mas 10 influenciaram todo o povo, se levantaram e conseguiram contaminar o povo. Esses 10, tá, venceram. A maioria se rebelou contra o líder, Moisés, tá, a ponto de Deus se irar, tá, porque eles queriam até matar apedrejado Moisés, Caleb e Josué, porque eles não concordavam, eles queriam voltar para o Egito. Então esse era o contexto, tá? Deus pega, tá, manda uma praga ali. Deus queria matar todo mundo, Deus queria acabar, dizimar o povo, mas Moisés intercede e ele pega, Deus abranda e resolve lançar um decreto. Deus chega lá e fala assim, ó, esse povo não vai entrar, essa geração não vai entrar na terra. Todos que tiverem mais que 20 anos não vão entrar. E para cada dia que vocês ficaram lá na terra prometida espiando, vai ser para cada dia 1 ano que vocês vão ter que ficar presos no deserto, caminhando, até toda essa geração que se levantou e mirou morrer. Depois disso, o povo vai entrar para lá. E eles ficaram 40 anos. A hora que eu li esse texto, estava exatamente depois desses 40 anos, exatamente 45 anos. É a hora que Josué já é o novo líder, porque Moisés já morreu, e ele quer entrar lá e assumir. Aí entra o Caleb. Existem 2 diferenças importantes entre Caleb e Josué. Caleb, ele não era o líder, Josué era o líder da nação. A dúvida, a murmuração, a contenda que eles criaram, condenou uma geração e uma nação a vagar 40 anos pelo deserto. 2 homens só dessa geração que entraram, Josué e Caleb. O resto, todos morreram. Os 10 espias, se alguém souber o nome deles aí, me fala, tá? Porque eu li, mas eu não consegui guardar nenhum nome, porque ninguém lembra, ninguém sabe quem é. Esses são os que desistem. Esses são os que murmuram. Esses são aqueles que têm uma promessa de Deus marcante na vida dele e não tem fé e não acredita e desiste. Não entra na terra prometida, não alcança a bênção, não alcança a vitória. Um povo que viveu debaixo da bênção de Deus por 40
anos no deserto, que viu milagres, que viu coisas acontecerem, eles duvidaram de Deus. Mas os primeiros 10 que morreram foram os 10 espias. Veio uma praga e os 10 morreram assim de pacotada. Os 10 foi de uma vez. Tá? Deus já limpou logo de cara. Aí o povo percebeu que eles, que Deus estava irado e queriam ir lá conquistar a terra. Moisés falou, eu não vou. Josué falou, eu não vou. Se vocês quiserem, vocês vão sozinhos. A arca também não vai. E eles foram. E perderam os cananeus. E voltaram com o rabinho no meio das pernas. Então, quando Deus tem uma palavra, e você não obedece, depois não adianta você querer fazer porque você quer fazer, pela sua força, pelo seu braço. Tá? Não vai dar certo. Não vai dar ruim. Se você não ouviu a Deus, não deu crédito para Deus, no momento que Deus falou com você, sabe, debaixo de muita promessa, debaixo de muita bênção, tá? Muitas vezes, no meu emprego, a história que eu estava contando, tá? Eu tinha preocupação, e eu ficava irado, eu ficava magoado pela perseguição que eu tinha. Mas aquele cara que me perseguia, ele não tinha poder nenhum para me mandar embora. Hoje eu percebo que a minha preocupação era em vão. Tá? Por quê? Porque os outros 2, que eram os donos, gostavam de mim. A ponto que um deles chegava no final do ano, ele comprava presente para os meus filhos que eram pequenos, ele ia de carro na minha casa levar presente para os meus filhos. Então Deus tinha um cuidado, Deus tinha um amor pela minha vida, ao ponto de alguém, certo, que era meu patrão, certo, e eu preocupado com o outro. E eu querendo sair dali, e não enxergava que a bênção estava ali, porque eu achava que eu era perseguido, eu achava que eu era, entendeu? O coitadinho, e não via o cuidado de Deus para a minha vida ali, e eu queria sair dali, e Deus falava, não, fica aí, porque a bênção está aí, e eu falava, não, eu quero sair, mas como Deus falava não, eu ficava quieto no meu canto. Então, muitas vezes, nós estamos preocupados com um probleminha, achando que aquilo, sabe, é o problemão, e nós estamos cegos para o cuidado de Deus, nós estamos cegos do carinho, do amor que Deus tem cuidando da nossa vida, das coisas pequenas, nos detalhes que às vezes passam desapercebidos. Sabe quantos anos eu demorei para entender isso? Eu entendi hoje ali, sentado ali, quando eu estava meditando. Ali. 30, 40 anos depois, que eu fui entender que não era, que aquela perseguição, entendeu? Não era nada. E durante toda a minha vida eu achei, entendeu? Que eu fui injustiçado lá, que eu era perseguido. Entendeu? Quando agora eu percebi que na realidade eu era amado. E que Deus cuidava de mim ali. O outro podia se levantar, podia fazer o que ele quisesse. Ele não tinha autoridade, ele não tinha poder. Ele não tinha nem poder acima dos outros, quanto menos acima do meu Deus. Então, às vezes, a gente aumenta, a gente dimensiona um problema muito maior do que ele realmente é. Aí nós temos que parar com isso. Se coloquem no lugar de Caleb. Caleb, de repente, fala assim, poxa vida, que coisa. Eu percebi, eu fui lá, eu olhei a terra, eu acredito, eu não duvido, e eu tenho que ficar 45 anos aqui nesse deserto, comendo pão que o diabo amassou junto com esses outros aí, que são todos incrédulos. Fala, Deus, pelo amor de Deus, me leva lá, me coloca lá naquela terra lá. O que Caleb não poderia ter conquistado nesses 45 anos lá, naquela terra? O que ele não poderia ter feito? Mas ele esperou, ele perseverou, ele teve paciência, porque a promessa não era só para Caleb,
A promessa era para uma nação, é para um povo escolhido. A promessa não era dele, para ele tomar posse da promessa. Ele fazia parte da promessa. Ele tinha parte na promessa. Mas a promessa não era dele. Mas ele ficou ali, perseverante, lutando, fazendo tudo que foi preciso. Ele não desobedeceu, ele esperou. E quando Josué chama ele fala, eu estou aqui, cheguei, eu sou o cara. 85 anos, estou igualzinho, eu estava com 40 lá, 45 anos atrás. Hoje eu tenho 85, mas a minha força é a mesma, a minha vontade é a mesma. E aquela terra que o Senhor prometeu, troca para mim, que aquela lá tem gigante, eu não quero mais enfrentar gigante porque eu estou velho. Não, ele falou, não, eu quero a minha terra. Lá tem gigante, não tem problema, eu vou lá e eu vou conquistar, porque é minha promessa. Ele falou, 45 anos se passaram e eu estou jovem, eu estou forte, eu estou disposto, eu estou confiando, a minha fé é a mesma, e eu estou sedento. Aqueles gigantes, eu vou chegar lá, eu vou meter o pé na traseiro deles, e eles vão sair de lá, porque aquela terra é minha por direito, o Senhor prometeu para mim. E ele não chegou lá, porque Deus prometeu a terra, os gigantes chegavam, sai, porque Deus prometeu essa terra para mim, agora ela é minha, vocês têm que ir embora. Não, ele teve que conquistar a terra, ele teve que conquistar a terra, ele chegou lá, ele teve que guerrear, ele teve que batalhar, enfrentar gigantes e conquistar a terra, e ele pegou a pior porção, que era a região que tinha os gigantes anaquins, e ele foi lá e ele conquistou. Ele não duvidou, ele não reclamou, ele não pediu para mudar, não, ele falou, não, é aquilo, eu quero aquilo que o Senhor me prometeu, eu não quero nada diferente, o Senhor me prometeu aquele lugar, eu quero aquele lugar, eu quero aquela montanha, eu quero aquela região. Então, muitas vezes, a gente quer dar pitaca na promessa de Deus. Deus, faz assim, dá uma mudadinha, melhora isso, sabe, olha, eu não gostei disso. Como se a gente tivesse direito em determinar o que Deus quer para nós. Então, Caleb, ele não duvidou, ele teve que esperar, mas a diferença dele para Josué é que Josué era líder. O Josué, ele também não duvidou, ele esperou os 40 anos, mas ele tinha um agravante. Ele era líder e ele não podia desistir, porque tinha toda uma nação que ele tinha que guiar. Ele teve que esperar todo mundo entrar no eixo, toda a nação se chegar no lugar que Deus queria que chegasse, para poder entrar lá. Então, Josué tinha um agravante, ele não tinha opção de desistir, mas Caleb tinha a opção de desistir. Ele podia a qualquer momento chegar e falar, não, cansei dessa história, cansei de ficar nesse deserto, vagando para lá e para cá, eu quero mais mesmo, é arrumar um canto para mim, chega disso daqui. Ele podia ter feito isso, mas não, ele perseverou, ele falou, não, o Senhor falou isso, é isso que vai acontecer e eu vou fazer. Quando nós precisamos na nossa vida de mudanças, essa mudança tem que vir dentro da presença, dentro do que Deus quer. Nós temos que aprender, entendeu? A nos consultar e a ver quais são os propósitos de Deus. E nós, dentro disso tudo, nós temos que ter o nosso propósito. Não adianta você perseverar sem um propósito. Não adianta a gente perseverar sem um propósito. Nós temos que ter propósito, que é uma motivação, tá? Nós precisamos saber o porquê que nós estamos nessa caminhada. Não, eu vou simplesmente seguir no rumo. Onde a água me levar, eu vou. Não, não é assim. Você tem que saber qual é a meta, qual é o alvo. Você tem que saber, sabe, o que você quer atingir. Sabe, a rota.
para você ir no caminho direto, para você não pegar o ônibus errado e depois ter que voltar e atrasar e ter que pagar um preço. Você paga o preço toda vez que você desvia do caminho, que você deixa de fazer alguma coisa que Deus falou, que Deus preparou, que Deus está te chamando para fazer. Não é, sabe, a gente fala aqui no propósito de Josué, de Caleb, mas aqui na nossa vida prática, no dia atual, nós temos que aprender o seguinte: casamento, relacionamento, trabalho, sabe, estudo, tudo na nossa vida. Filhos, tudo você tem que estar dentro do propósito de Deus. Essa pessoa serve para mim? Não, não serve. Então por que você insiste em correr atrás dessa pessoa? Por que você faz questão, entendeu, de continuar ali tentando um relacionamento, uma situação que você sabe que não vai dar certo porque a pessoa não bate com você? Eu costumo muito assistir aquele pastor Cláudio Duarte, e ele fala lá, o macumbeiro que fica com a macumbeira, certo? O crente que fica com a crente, católico com a católica, cada um com o seu, né? O macumbeiro quebra o pescoço do frango e a macumbeira tira as penas, né? Então, ele fala desse jeito, então, cada um fica lá no seu barco. Você, sabe, tem que escolher, sabe, a pessoa certa. Você tem que ver, sabe, não adianta falar, ele vai mudar, ela vai mudar, entendeu? Sabe, eu estou lá naquele serviço, entendeu? Mas você consultou a Deus se era para você estar lá? Eu vou fazer uma faculdade, e nós estamos falando em perseverança, tá? Na realidade, quando eu falo em perseverança, nessa situação, citando uma faculdade, é o início de uma jornada. A pessoa escolhe um curso, não sabe se tem aptidão para aquilo, aí ela vai se formar. O tempo que você vai gastar, o dinheiro que você vai investir, certo? Para você chegar lá na frente e achar que não deu certo, que não era aquilo que você queria, ou então, certo? Se você escolheu certo, você vai investir tudo lá. Você olha um médico, você fala assim, nossa, o médico está cobrando R$1.000 uma consulta, que absurdo. O cara me atende em meia hora, 40 minutos e quer ganhar R$1.000. Você não viu 20 anos de faculdade lá, especialização disso, mestrado daquilo, curso de residência e não sei o que lá mais, e o cara se aprimorando e não sei o que, e ele teve uma trajetória, ele iniciou uma carreira, ele iniciou uma trajetória de sucesso e ele está colhendo os frutos. Tem um atleta muito famoso, que ele corre, ele participou das Olimpíadas, uma das últimas Olimpíadas aí, ele ganhou um monte de medalha. Aí, para cada medalha que ele ganhou milhões. E foram consultar ele e falaram assim, nossa, você ganhou tantos milhões em tantos segundos? Ele falou assim, tantos segundos, mais 20 anos de preparo. Não é tantos segundos. Se você, certo, quer ter uma carreira de sucesso, se você quer ter uma vida de sucesso, você tem que começar uma jornada, perseverar, tá? E você tem que ter uma outra coisa além do propósito, flexibilidade. Você tem que ser flexível, porque as coisas não acontecem como você quer. Sempre tem mudanças, sempre tem imprevistos, sempre tem situações que vão acontecer, que vão falar para você, vai falar assim, não, eu vou desistir, eu vou parar, entendeu? Porque não dá para continuar. Você tem que perseverar, você tem que ser flexível, você tem que ter jogo de cintura, entendeu? Na vida cristã também, principalmente, você tem que ter, sabe, a irmãzinha que fala mal do outro ali, eu não gosto daquela irmã, não vou mais na igreja. Deixa ela prestar conta da vida dela com Deus. Cuida da tua vida e você vai prestar conta da sua vida com Deus, entendeu? Ora por ela, jejua por ela, abençoa a vida dela, entendeu? Intercede por ela, seja uma intercessora, faça a sua parte como cristã, entendeu? E esteja.
no caminho do Senhor, esteja ali lutando, batalhando, entendeu? Para que a sua igreja cresça, para que a sua igreja prospere. Eu estava sentado ali e eu estava vendo o meu filho tocando aqui e eu pensando na jornada dele. Daqui a um tempo, não vai ser aqui, vai ser em outro lugar. Novas pessoas virão, mais e mais pessoas. Aí eu fiquei pensando no meu filho realizando casamentos, batizado dos filhos, apresentação, né, não é batizado, apresentando os filhos, né, desses casais ao Senhor. Depois desses filhos sendo batizados. Então, a gente vê assim uma jornada abrindo, sendo aberto, um caminho sendo aberto na vida dele. E esse caminho também tem na sua vida, porque Deus também tem propósito na sua vida. O Felipe vai enfrentar problemas? Vai enfrentar muitos problemas. Certamente virão, que vão fortalecer a sua fé, como você também vai enfrentar muitos problemas, e o Senhor vai fortalecer a sua fé, vai fazer você crescer. Tal como foi Caleb. 45 anos se passaram, e eu estou aqui, ó, uma rocha. Estou forte na presença do Senhor, inabalável, cheio da presença de Deus, ansioso para entrar na terra prometida, ansioso para conquistar. Em João 16:33 diz assim: neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Em João, lá está dizendo, você vai ter aflições, você vai ter tribulações, nós todos teremos, mas tenha fé e coragem. Eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Então você também vai vencer. Tá? E para encerrar, Apocalipse 3:21. No livro de Apocalipse, tem 7 cartas para as igrejas. E na carta para a 7ª igreja de Laodiceia, no versículo 21, todas elas têm esse versículo, certo? Ao que vencer, ao que vencer. Todas elas têm, e cada uma complementa um texto diferente, tá? Dependendo de cada igreja, dependendo de que essas cartas foram escritas para cada igreja, abordando as necessidades e as situações dessas igrejas. E para Laodiceia ele coloca assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então nós começamos com perseverança, seguir em frente ou desistir. Desistir para nós não é uma opção, tá? Porque se nós queremos chegar aqui, nós temos que vencer. Se nós queremos chegar em Apocalipse 3:21, nós temos que vencer. Porque se a gente não vencer, nós não vamos receber, nós não vamos nos assentar, né, com Deus e com Jesus. Tá? Então nós temos que pegar a nossa vida, parar hoje
e meditar. Nós estamos perseverando? Nós estamos na dúvida se desistimos ou se seguimos em frente? Nós estamos firmes na decisão de seguir em frente e perseverar? O que nós temos feito na nossa vida? Nós precisamos perseverar se nós quisermos nos assentar com o Pai. Então essa é a mensagem de hoje, tá? Seja um Caleb, guerreiro, pode estar velho, que nem eu, tá? Ele estava mais, mas pelo que ele fala, ele estava melhor que eu, tá? Então, não importa se você está com o Senhor, se você perseverar, as suas forças serão renovadas. O Senhor renova as nossas forças a cada manhã. E nós precisamos desse bálsamo, nós precisamos, sabe, dessa força, nós precisamos realmente que Deus esteja conosco. E que essa promessa, entendeu, seja verdadeira na nossa vida. Amém?